Olá, boa tarde. Hoje, quinta-feira, 25 de julho de 2019. Começa a ser pago nesta quinta-feira o abono salarial PIS/PASEP do calendário 2019-2020, ano base 2018. Os trabalhadores da iniciativa privada nascidos em julho podem receber pela Caixa Econômica Federal. Já o PASEP, pago a servidores públicos que têm o final da inscrição zero, é feito pelo Banco do Brasil. Saber agora de outros destaques da edição de hoje do Jornal da Assembleia. 25 de julho, dia do escritor, e a Assembleia Legislativa faz uma visita à casa de um dos principais escritores e intelectuais do modernismo e da Semana da Arte Moderna no Brasil, em 1922, Mário de Andrade. Bauru e Vale do Ribeira devem receber representantes da Frente Parlamentar para a promoção da igualdade racial. O governo paulista pretende conceder à iniciativa privada a administração de 4 das novas penitenciárias. A partir de agora, no Jornal da Assembleia. Empresários chineses visitam o Legislativo Paulista. O encontro pode estreitar mais a relação entre os dois países. Esse evento foi promovido pela deputada Damares Moura, do PHS. A doutora Damares Moura recebe grupo de empresários chineses aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. Hoje são 300 mil chineses vivendo no Brasil. 260 mil deles só aqui no estado de São Paulo. Mas essa aproximação entre os dois países vai além da amizade. O Brasil se transformou no segundo maior foco de investimento dos chineses, perdendo apenas para os Estados Unidos. Eu sou casada com um chinês há quase 20 anos e, naturalmente, essa é uma razão muito especial que me aproxima destas comunidades, né? Então, eu estou sempre frequentando os eventos, interagindo com este grupo e agora, com o mandato, é uma oportunidade de trazê-los para perto deste contexto público, não é? E, na verdade, eles têm interesses importantes. Um deles é a promoção da cultura. Eles têm uma preocupação enorme, né, em mostrar para o Brasil uma riqueza cultural milenar. Não é? E eu quero fazer parte dessa exposição cultural, né, do povo chinês. E o outro aspecto, hoje nós temos um ambiente no estado de São Paulo promovido pelo nosso governador João Dória, um ambiente propício, favorável ao empreendedorismo. Não é? E desta maneira, não é, eu tenho trazido a comunidade para conhecer as possibilidades, especialmente enfatizar e reforçar este ambiente hoje tão favorável ao empreendimento no estado de São Paulo, que vai resultar especialmente em geração de renda e de emprego. Esse é um objetivo importantíssimo hoje para o governo de São Paulo e o meu mandato quer caminhar também nessa direção com esta comunidade. Agentes penitenciários fizeram na manhã desta quinta-feira um protesto pacífico em frente ao Palácio do Governo, na capital paulista. Eles pediram a reposição salarial e também a convocação de aprovados no concurso de 2014. A entrada principal do Palácio do Governo foi isolada pela Polícia Militar. Os manifestantes se concentraram do outro lado da rua e receberam o apoio da deputada estadual Adriana Borgo, do PROS. Nesse governo houve um trancamento dessa chamada, né? Não há um posicionamento efetivo em relação a eles serem contratados ou não. Pessoas que já saíram dos seus empregos, que nutriram um sonho e que infelizmente foram abandonados. Hoje estava marcada uma reunião do governo com representantes do Sindicato dos Funcionários do Sistema Prisional. Mas até o meio da manhã eles não foram recebidos. Em forma de protesto, pacificamente, os manifestantes chegaram a fechar a Avenida Morumbi para chamar a atenção dos motoristas. Nós temos uma ação de dissídio, que nós entramos também logo após 30 dias que o governo não atendeu as negociações. A ação também está correndo. Até essa protelação do governo, nós estaremos comunicando o desembargador dentro do processo legal. E, na verdade, é uma covardia, né? Muitos dos que estão aqui foram aprovados no concurso para agente penitenciário do estado de São Paulo em 2014. Inclusive, eles já fizeram um curso de formação. Mas até agora ainda não foram chamados por parte do estado para assumirem os cargos. O sindicato da categoria diz que hoje o déficit no sistema é de mais de 10 mil agentes. Cristiano é um dos aprovados do concurso e está na fila de espera. Tem unidade aí que abre o plantão com 4 guardas para 8 raios.
Uma unidade prisional média aí é de 2.360 detentos para 15 guardas em cada unidade. Você ponderando isso daí, colocando na ponta do lápis, fazendo a média. Os agentes de segurança também cobram do Estado a reposição da inflação dos últimos 4 anos. A database de revisão de salários de servidores públicos, numa lei que foi aprovada pela Assembleia Legislativa em 2006, estabeleceu que a database de revisão de salário de servidores é o 1º de março, não é o mês de março, é no 1º de março. Estamos terminando julho e até agora o governo não cumpriu o conteúdo da lei, que é a revisão de salários. Ninguém está falando em aumento salarial, não. É revisão constitucional. Olha, não é fácil conseguir o respeito da sociedade quando se é um transgênero. A advogada Márcia Rocha conversou com a nossa reportagem e contou um pouco de sua história de luta e vitórias. Vamos ver. Márcia Rocha é advogada e tem 4 empresas no ramo imobiliário. Ela sempre foi bem-sucedida nos negócios, mas durante grande parte da vida enfrentou um dilema. Quando eu tinha 4 anos, eu já ficava com as meninas na escola. Eu me identificava com esse universo feminino. Conforme eu fui crescendo, eu fui reprimida, não podia ser, né? Meu lugar era com os meninos, você é menino, tem que estar com os meninos. Mas eu sempre tive isso, então eu entendi que eu tinha que levar uma vida dupla. Então eu tinha uma vida, uma expressão para o mundo masculina e tinha uma coisa minha que era eu e me identificava com o feminino. Márcia não se sentia à vontade no corpo que nasceu. Na adolescência, quando os corpos das minhas colegas começaram a mudar, eu queria que o meu mudasse também, só que ele estava indo para o lado errado. Aí eu vi uma travesti, perguntei o que ela tomava, ela me disse, eu comecei a tomar. Lógico que meus seios começaram, depois de um tempo, começou a crescer, formava carocinho, começou a crescer. Meu pai percebeu e me levou no médico para ver o que estava acontecendo. Aí eu tive que contar e eles me convenceram a parar. Mas só aos 40 anos de idade é que conseguiu deixar de ser Marcos para se tornar Márcia. O processo de transição não foi fácil. E conforme eu fui entendendo, eu falei, gente, é isso que eu sou trans, desde sempre. Porque não existia informação. Quando eu era criança era regime militar, a gente não tinha informação de nada, tudo era censurado, enfim. E aí, conforme foi tendo essa abertura, a gente começou a ter informação, comecei a entender o que acontecia comigo. E aí procurei especialistas que também me orientaram, falaram, olha, você é uma pessoa trans e tudo. Marcos já era um advogado e empresário bem-sucedido quando assumiu a sua condição sexual, meio em que o machismo costuma imperar. Eu acho que a gente precisa ainda, o Brasil precisa muito, o mundo como um todo, mas o Brasil, de políticas inclusivas, compreender a questão trans, que não é uma escolha, que não é um bando de pervertido maluco que contra a religião, tem nada disso. Preocupada com a realidade do público LGBT em situação de vulnerabilidade, é que a deputada Érica Malunguinho, do PSOL, criou o projeto de lei 491 de 2019, que institui o Programa Estadual Transcidadania. É um projeto que visa romper um círculo sistêmico de violências e de precarização em relação a essa população, entendendo, obviamente, que existe uma incipiência em relação a políticas públicas voltadas para essa população, sendo ela a população mais estigmatizada e que passa por mais situações de violências, crimes de ódio, enfim, e vulnerabilidade social. Márcia Rocha busca garantir direitos do público LGBT por meio da Comissão Especial de Diversidade Sexual da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, onde é membro. Foi a primeira transexual a ter o documento da Ordem dos Advogados do Brasil com um nome afetivo. Foi aprovado por unanimidade no Conselho Federal da OAB o uso do nome social. Então, há 2 anos atrás, eu consegui o uso do nome social. Com isso, eu passei a poder exigir, né? Chegar no cartório e falar, por favor, me chama na delegacia, onde for, eu tenho nome social, está aqui, na minha OAB, e aí a pessoa me chama por aquele nome, eu tenho o direito de exigir isso, né? Para que você está vamos supor, você está num lugar cheio de pessoas, se chamarem de Marcos e você levantar, é constrangedor, né? Às vezes constrangedor até para quem chama,
Fica toda atrapalhada. Ele chama Marcos e vê uma mulher. Eu acho que precisa haver informação para diminuir esse preconceito que é pura ignorância, para que se possa ter direitos mais isonômicos, mais espalhados para todo mundo de uma forma igual, oportunidades iguais. Bauru e Vale do Ribeira devem receber representantes da Frente Parlamentar para a promoção da igualdade racial e em defesa dos povos indígenas e comunidades tradicionais. A frente é presidida pela deputada Leci Brandão, do PCdoB. Mulheres negras, comunidades tradicionais, racismo religioso são alguns dos eixos de discussão da Frente Parlamentar, que agora deve realizar audiências públicas para alimentar de conteúdo políticas públicas e projetos de lei. Os eixos temáticos eles servirão para contribuir e colaborar com a construção de um diagnóstico e das políticas públicas às quais a frente entregará à casa, né, no final aí de todo o percurso para a elaboração de caminhos que possam ser discutidos aqui no Legislativo para contribuir com a erradicação do genocídio da população preta, contribuir aí para a geração de emprego e renda, enfim, todas as questões que permeiam estes corpos marginalizados aí há muito tempo. Entre a população negra brasileira, o desemprego é um dos fatores de desigualdade. 3,8% entre pardos, 14,6% entre pretos, mais alta do que a média da população, que ficou em 11,9%. Os números de 2018 são do IBGE. Um projeto de lei para combater o desemprego e incentivar o empreendedorismo já ganhou forma. É o 791 de 2019, de autoria da deputada Leci Brandão, do PCdoB. Precisamos dar um corpo mais profissional, não que não seja, né? Mas de ter o aparato do Estado. Então, o projeto de lei vem nesse sentido, do governo amparar de forma correta e justa esses pequenos e médios empreendedores negros no estado de São Paulo. Além do trabalho e do empreendedorismo, violência institucional, saúde e educação voltados para a comunidade afrodescendente, a questão indígena será discutida em audiências públicas e também no Parlamento Paulista. A questão da saúde diferenciada, a saúde indígena, a educação diferenciada, a acessibilidade dos indígenas à universidade e toda a questão da nossa geração de renda e auxílio na demarcação de terras. A depressão, antes associada aos adultos, agora também atinge as crianças. Você vai ver já já. O governo Dória pretende conceder à iniciativa privada a administração de 4 das novas penitenciárias ainda em 2019. Para debater esse assunto, a deputada estadual Janaína Pascoal, do PSL, realizou aqui na Assembleia Legislativa uma audiência pública. Pioneira no país, a Secretaria de Administração Penitenciária foi criada para garantir aos presos condições dignas e justas de retorno à sociedade, oferecendo um sistema carcerário em um Estado democrático fundamentado nos princípios de humanização das penas. Desde 1995, quando começou a atuar para minimizar o problema da superlotação de carceragens e cadeias, a SAP implementa o plano de expansão de unidades prisionais. Os novos presídios têm como base projetos de engenharia que primam pelas condições de custódia dos presos, com foco na segurança e na ressocialização, e oferecem infraestrutura para atividades laborais e educativas. Representando a Secretaria, veio para o debate o Dr. Marco Antônio Severo Silva. Está vindo num momento extremamente oportuno de se debater a questão desses projetos do governo do Estado, de termos novos modelos, possibilidade de termos novos modelos aí na gestão da gestão prisional, trazendo um parceiro privado, tanto para investir como para estar conosco na gestão. A discussão também trouxe outros nomes de peso, alguns contra a proposta do governo. O país tem hoje 726 mil pessoas presas, segundo o último levantamento do Infopem, Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias. É a 3ª maior população carcerária do mundo, menor apenas que a dos Estados Unidos e da China.
Um terço desta população está no estado de São Paulo. Apesar de a taxa de aprisionamento ter aumentado 119% nos últimos 14 anos, a construção de novos complexos penitenciários não acompanhou a expansão do número de condenados e sentenciados. Em 2014, o déficit de vagas era de 231 mil lugares, de acordo com o relatório do Departamento Penitenciário Nacional, o DEPEN. A taxa prisional de ocupação dos presídios paulistas é de 183%. Haverá um impacto na questão do gerenciamento da informação sensível necessária para a tutela da segurança pública com este projeto. O impacto, na minha ótica, prejudicial à segurança pública. Em 1996 foi sancionada a Lei 13.190, que simplifica a licitação de obras de construção e reforma de prisões. Para abrigar um terço dos presos do Brasil, o estado de São Paulo tem atualmente 171 unidades prisionais. Outras 12 estão em construção. O professor de Direito da USP afirma que é preciso fazer contas e avaliar gestão e custos. É muito sensível, porque o indivíduo que está encarcerado, ele custa muito caro para a sociedade e é um custo que a sociedade vai ter que despender recursos com isso em benefício da própria sociedade. Precisaria saber a dimensão e a forma pela qual isso vai ter que ser gerenciado. Acho que esse é um problema aí que precisa ser dada mais atenção. O modelo de parceria público-privada proposto deve ser similar ao do sistema prisional norte-americano e ao da gestão do presídio em Ribeirão das Neves, em Minas Gerais, o primeiro complexo prisional sob concessão no país, inaugurado em 2013. Em muitas investigações, operações da Polícia Federal, nós conseguimos enxergar que a origem da criminalidade organizada tem relação muito forte, muito direta com uma desorganização do sistema prisional, onde, aproveitando dessa desorganização, o crime se organiza. Então nós temos aqui, para contribuir, dados concretos de como essa transição para a iniciativa privada de algumas funções relacionadas à segurança pública podem acontecer. Então, ao invés de achismos, de eu acredito que isso esteja errado, eu acredito que aquilo esteja certo, nós vamos trazer aqui experiências oriundas de operações policiais, onde são essas fragilidades e naquilo que nós podemos contribuir com o debate aqui no Parlamento, sem impor, sem querer ser o senhor da razão, mas sim trazer uma ideia aqui de enriquecer o trabalho, os debates com dados bastante fundamentados. O que nós vamos tentar demonstrar é algumas vantagens ou alguns cuidados e algumas questões que a gente acha que tem que ser observada nesse processo, já que está iniciando agora, que se inicie com o pé direito. Adriana veio em busca do novo. Segundo ela, o debate é válido se levantar questões que até o momento não foram tratadas. O tema desestatização das unidades penitenciárias no estado de São Paulo, que já vem, um movimento que já vem acontecendo em alguns países do mundo, alguns pontuais no resto do país, além de São Paulo, é uma temática complexa, mas que interessa a toda a sociedade civil, em razão até do número de jovens encarcerados no estado hoje. A iniciativa em promover a discussão foi da deputada estadual pelo PSL, Janaína Pascoal. O encontro também fez uma homenagem a Alvino Augusto de Sá, professor de Direito da Faculdade da USP, que faleceu no último dia 19, aos 77 anos. A importância do legado é deixar vivo aquilo que ele acreditava, né? Fazer com que a pessoa humana seja também reconhecida como um ser humano e não como um objeto. Isso é muito importante na vida da gente e na vida profissional que ele executava com tanto amor e carinho, dando muito valor à pessoa. A depressão, antes associada aos adultos, agora atinge aproximadamente 8% das crianças de todo o mundo. Segundo uma pesquisa da Organização Mundial da Saúde, quase 200 milhões de meninos e meninas sofrem desse mal. O dia começa cedo para uma turma pequena que já tem rotina de gente grande. Pressão em casa, na sala de aula e o resultado ao final do dia é esgotamento físico. O assunto não é novo, mas os números recentes trazem um alerta para pais, professores e autoridades de um modo geral. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 1 em cada 5 adolescentes sofre com algum problema de saúde mental.
A instituição estima que metade de todas as doenças começa aos 14 anos. O percentual acende um sinal de alerta por ser o dobro do registrado 12 anos atrás. Em 2007, esse índice estava em 4,5%. Não existem números precisos no Brasil. Especialistas avaliam que aproximadamente 8 milhões de jovens têm o problema. Os números se agravam na medida que o jovem vai subindo de patamar. Segundo a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, 15% dos estudantes nesta categoria apresentam algum quadro depressivo. Um estudo da Universidade de São Paulo vai mais longe. Aponta que 41% dos estudantes de medicina brasileiros sofrem do mesmo mal. O relatório do Programa de Avaliação Internacional de Estudantes indica que os alunos brasileiros estão entre os mais estressados durante os estudos. São 56% nessas condições. O estudo envolveu mais de 500 mil de estudantes de 72 países. De todo o grupo pesquisado, os brasileiros ficam em segundo lugar, quando o assunto são as famosas provas. Alunos da Escola Estadual Homero Vaz do Amaral vieram conhecer aqui o Palácio 9 de Julho. Voltamos em instantes. Alunos da Escola Estadual Homero Vaz do Amaral, localizada na zona sul da capital paulista, vieram conhecer o Palácio 9 de Julho. Antes de conhecer o trabalho parlamentar, uma paradinha para prestigiar uma exposição no Hall Monumental, com imagens de um importante templo localizado no sudeste da Turquia. Eu achava que ia ser tudo mais formal, entendeu? Que eu ia chegar, que eu ia ver pessoas assim de grande porte, essas coisas, mas eu não imaginei que ia prezar tanto pelas culturas. Achei que seria algo bem mais formal. Eu não tinha imaginado que ia ter exposição, essas coisas. Eu só achei que mesmo que a gente ia falar com os pessoal para tirar algumas dúvidas com alguns deputados. Na galeria do plenário Juscelino Kubitschek, o grupo acompanhou o pequeno expediente durante a sessão plenária, momento em que os parlamentares usam a tribuna para falar de temas diversos. O principal motivo é trazer eles para perto da política e entender como funciona o dia a dia e trazer mais para perto da realidade deles mesmo, né? Às vezes a política é muito distante, né, da população em geral, principalmente dos jovens, né? Então acho que todo esse trabalho faz uma grande diferença no entendimento deles como cidadãos mesmo. O ponto alto da visita foi um encontro com a codeputada Paula Aparecida, da bancada ativista do PSOL. Os alunos fizeram perguntas e esclareceram dúvidas sobre o trabalho dos deputados. Data diferente porque a gente que é da classe trabalhadora, o povo pobre, a gente sabe que a gente tem que dividir tudo, não é verdade? As pessoas falam que eles são o futuro, que eles são o amanhã, mas eles são o agora, né? A gente só conseguiu fazer com que as escolas no estado de São Paulo em 2015 não tivessem sido fechadas. A gente lembra 90 escolas, porque os estudantes secundaristas ocuparam mais de 200 escolas. Essa é a força e o poder da juventude, de olhar aquela coisa que a gente está acostumado, aquela violência, aquela opressão, aquele sistema errado, e que os adultos, não, é isso mesmo, sempre foi assim. A juventude vai lá, os estudantes vão lá e falam, não. Não é assim, isso está errado. Você me diz uma coisa enquanto adulto, me diz que a gente tem que ter liberdade, ter paz, ter uma escola de qualidade. O que eu vejo na realidade é uma hipocrisia do sistema. Então a juventude traz essa revolta para criar um mundo melhor de fato. Por isso que é muito importante eles ocuparem esse espaço. E se você também quer conhecer o Parlamento Paulista, agende uma visita monitorada através do Departamento de Comunicação Social, pelos telefones 11 3886 6628 ou 3886 6626. E dia 25 de julho é comemorado o Dia do Escritor. Por isso mesmo, o Jornal da Assembleia lembra a data nesta quinta-feira. O repórter Maxwell Figueiredo foi até a casa onde viveu por mais de 20 anos um dos maiores escritores do Brasil. O endereço fica na Barra Funda, na zona oeste de São Paulo. Foi aqui que viveu um dos mais importantes nomes da literatura brasileira. Mário de Andrade escrevia sem amarras, falava do cotidiano e enxergava além do seu tempo. Tanto que foi um dos pioneiros do modernismo no Brasil e mostrou ao público
uma nova linguagem literária. Inclusive, a Semana de 22, parte dela foi idealizada aqui dentro. Dentro dessa casa? Dentro dessa casa. Tinha os bolinhos da mãe, da tia, que eram servidos enquanto os artistas participavam desses saraus, né? Todos literários, musicais. Então esse endereço é muito importante para São Paulo e para a história cultural do Brasil. Muitos manuscritos estão neste caderno. Os óculos que ele não tirava nem para um banho no mar também permanecem aí, intactos. Mário de Andrade morreu em 1945 e, além de objetos, deixou uma obra capaz de impactar gerações que ele nem imaginava. Ao pisar no mesmo chão onde o escritor pisou, é como se faltassem palavras para um garoto ainda tão novo, mas que já bebeu dessa fonte de conhecimento. É muito emocionante estar aqui, num dos meus escritores favoritos, né? Não só para ver as réplicas, mas também para ver algumas coisas de verdade, como os óculos dele, que são a marca registrada dele. Além de escritor, pesquisador, crítico da arte, o que muita gente não sabe sobre a vida do Mário de Andrade acaba descobrindo quando chega neste ponto da casa. Mário de Andrade era músico, professor de piano. Muitos alunos sentaram neste banco ao lado dele e descobriram o outro lado do artista. O piano do século XIX faz parte do acervo da casa, que passou a integrar a rede de museus de São Paulo no ano passado. O Mário ele influenciou uma geração de músicos, né? Como Villa-Lobos, Camargo Guarnieri, Francisco Mignoni, Luciano Galé. Então o Mário ele incentivava esses compositores a procurar no folclore, na cultura popular, a inspiração para compor essas músicas que nós conhecemos hoje e que ficou para a história. Quem vem ao endereço 546, na Rua Lopes Chaves, de certa forma se sente um escritor, nem que seja num cantinho da janela. A obra de Mário de Andrade é assim, rompe fronteiras, é inspiração. Do ponto de vista da cultura brasileira, que deu tantas fontes ricas, como Grande Sertão Vereda, né? Mário de Andrade é fonte fundamental, né, para os estudos brasileiros e para o entendimento da cultura brasileira. O Jornal da Assembleia desta quinta-feira termina aqui. Você pode acompanhar a edição de hoje do Jornal no YouTube. A gente se vê de novo amanhã a partir do meio-dia. Até lá e ótima tarde para você.